Você já pensou por que se preocupar com direitos autorais? Bem, se nós somos autores, nós precisamos pensar nisso para proteger a nossa propriedade. Tudo aquilo que nós criamos ali, nós criamos por uma razão, nem que seja para nós sermos reconhecidos como autores dessas obras. Então, nós temos que entender quais são os nossos direitos. Se nós somos professores, melhor ainda, mais importante ainda, nós temos que saber como utilizar as obras de terceiros, como utilizar os nossos autores favoritos, porque, claro, se nós respeitamos esses autores, nós não vamos ter práticas ilegais em relação nas nossas aulas. E se nós somos editores, também temos que saber como proteger os nossos autores, como proteger a nós mesmos, o nosso investimento. Os direitos autorais, como eles são divididos? Para os direitos autorais, existem dois tipos. Existem os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais são os mais importantes. São, por exemplo, o direito de ter o meu nome, caso eu seja autor, associado àquela obra. E o segundo, mais importante ponto aí, é eu ter o direito de manter aquela obra íntegra, ou seja, da maneira como eu pensei. Puxa, isso é importante. Então, esses são os direitos fundamentais e esses direitos não são transferíveis para ninguém. Eles são do autor sempre. Já os direitos patrimoniais, como o próprio nome já diz, eles são aqueles direitos que permitem a exploração comercial de uma obra. Então, por exemplo, os direitos de tradução, os direitos de edição, esses são direitos patrimoniais. E o autor, ele pode ceder esses direitos, vender, eles podem alugar esses direitos, ou seja, ele é livre para fazer o que ele quiser com esses direitos. Mas sempre as pessoas, todas as empresas que adquirem direitos patrimoniais, elas têm que saber que os direitos morais, elas são sempre do autor. Uma dúvida muito comum para nós que trabalhamos em educação à distância é se eu posso fazer numa aula à distância tudo o que eu faço na aula presencial. A resposta é não. Por quê? A aula presencial, ela é um serviço, é um trabalho que você faz dentro da escola e está restrito àquele momento instrucional em que você está possibilitando ao aluno um aprendizado. E aí as ferramentas que você utiliza nesse momento, elas são protegidas pela própria educação, vamos dizer assim. Já uma aula à distância é algo que você cria para ser utilizado mais de uma vez. Ou pelo menos ele pode ser utilizado mais de uma vez, porque ela é gravada, ela é desenvolvida. Então, essa aula deixa de ser um serviço e ela passa a ser um produto. Mesmo que você não ganhe a cada vez que esse produto é oferecido, ele é um produto que é oferecido a cada vez e ele está sendo remunerado, vamos dizer assim, a cada vez que ele é oferecido. Dessa maneira, nós temos que nos preocupar muito mais quando nós desenvolvemos uma aula à distância. Então, numa aula presencial, você pode utilizar vários recursos. Então, por exemplo, vídeos, músicas, até imagens, para pontuar o que você está tentando dizer. Já numa aula à distância, esses recursos passam a fazer parte desse novo produto que é a aula à distância. Sendo assim, é preciso pedir permissão para o uso desses recursos. Seja um vídeo, seja uma imagem, seja uma música. Agora eu gostaria de falar de uma percepção errônea que muitas pessoas têm em relação a direitos autorais. Falam que os direitos autorais impedem a divulgação do conhecimento, impedem às vezes até o aprendizado. Isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque os livros, os filmes ou qualquer meio, qualquer obra da qual você queira tirar conhecimento estão disponíveis. Então você, como estudante, como pesquisador, você pode absorver aqueles conhecimentos e levar para você. O que você não pode, isso é uma limitação dos direitos autorais, é copiar
esses materiais livremente, e publicá-los como se fossem seus ou de maneira errônea. Então, o conhecimento ele é desenvolvido por vários autores. Os autores, claro, tomam exemplos, utilizam partes daquilo que eles aprenderam com outros autores nas suas próprias obras, e isso não é plágio. Isso não, isso é conhecendo, isso é conhecimento sendo desenvolvido, sendo estabelecido. Uma dúvida comum: jogos de computador têm direitos autorais? Aí nós temos que pensar um pouquinho o que são jogos de computador. Jogos de computador são softwares. Né? Então, como softwares, eles não são regidos pela lei dos direitos autorais, são regidos por uma lei irmã da lei dos direitos autorais, que é a lei do software. Ela é um pouco diferente, mas envolve muitos dos mesmos conceitos da lei dos direitos autorais. Por exemplo, existe um tempo para essa obra cair em domínio público, que no caso de softwares é menor do que de um romance, por exemplo. Mas temos que pensar que há outras obras dentro de um jogo de computador que não somente aquilo que está no software. Tem ilustrações, tem histórias que são escritas para ambientar aqueles jogos e assim por diante. Então, sim, existe muito direito autoral, né, em um jogo, e sim, um jogo precisa ser respeitado. Então, fazer uma cópia de um jogo é crime, de fato. Né? Então, tem que se tomar muito cuidado. A gente fala sobre a questão de obras em domínio público. Mas o que é realmente o domínio público? Quando uma obra cai em domínio público? Bom, o que não é? Quando a obra está na internet, divulgada na internet, é domínio público? Não, com certeza não é. O domínio público acontece, na maior parte das obras, 70 anos depois da morte do autor. Então, não há muitas exceções em relação a isso. Então, uma obra só está em domínio público, só tem duas possibilidades para estar em domínio público. Ou o autor já morreu há 70 anos, ou esse autor decidiu colocar essa obra em domínio público. A gente vai falar mais à frente quando a gente falar do Creative Commons Copyleft. Bem, existe uma regra básica para citações. Essa regra tem 3 pontos. O primeiro ponto é que essa obra seja um pequeno trecho da obra original. Agora, o que significa um pequeno trecho? Se for um pequeno trecho dos Lusíadas, podem ser vários cantos. Então, realmente não faz muito sentido. Não ajuda muito. Mas o segundo quesito ajuda bastante. Ele diz que esse material que foi tirado da obra original não pode ser a única razão de ser da obra nova. O que quer dizer isso? Digamos que eu tenha, dentro de um livro maior, eu tenho uma seção que descreve uma determinada operação. Eu pego esse trecho e faço um livro sobre isso, utilizando esse trecho e lanço esse livro. Realmente, aí eu estou... esse novo livro, ele só funciona com aquele material que foi tirado do livro anterior. Aí, de fato, isso não é permitido. A obra nova, ela tem que sobreviver sem o trecho tirado da obra original. Isso é bem interessante. Quando escrevemos um texto e utilizamos uma citação, nós temos sempre que pensar, se eu tirar essa citação, o meu texto continua inteligível? Todas as ideias estão lá? Se estiverem, provavelmente eu estou fazendo um bom trabalho. Porque sempre que nós utilizamos conteúdos, conceitos de terceiros, nós temos que apresentá-los com as nossas próprias palavras. Não faz mal nenhum depois nós utilizarmos trechos dos autores originais para corroborar aquilo que nós estamos dizendo. Mas primeiro nós temos que dizer o que nós queremos dizer.
O que acontece quando existe uma obra e outra pessoa se utiliza dessa obra para desenvolver a sua própria obra? Isso se chama plágio, de modo bem geral. O plágio é crime, é um roubo, é uma apropriação indébita. Então, sabemos que uma pessoa pode ser acusada por ter cometido plágio. Mas o que acontece se eu, por exemplo, sou diretor de uma escola e eu estou contratando um professor para desenvolver um material, por exemplo? O que acontece se esse autor que eu contratei cometeu plágio? Eu sou responsável por isso ou não? A resposta é: depende. Se você fez um contrato com seu autor, deixando claro que qualquer queixa em relação à originalidade daquele material é de responsabilidade do autor, sim, ele é o único responsável. Mas por isso que os contratos de contratação que envolvem a autoria são muito importantes. Eles têm que ser bastante detalhados e bastante claros. Por falar em contratar uma obra, uma coisa importante é pensar: a obra que eu contratei, ela é minha, para sempre, para eu fazer tudo o que eu quiser? Não é bem assim. Lembra que eu falei um pouquinho sobre direitos morais. Os direitos morais são intrínsecos ao autor. O autor ele não pode se livrar do direito moral, nem que ele queira. Se eu contratei uma obra, eu contratei o direito patrimonial de utilizar essa obra. Eu não contratei o direito moral, até porque esse direito não é contratado. O que isso quer dizer? Que eu preciso creditar principalmente a obra ao autor, dizer que colocar o nome dele lá, e eu preciso manter essa obra íntegra, ou seja, eu não posso contratar um quadro, né? Uma obra ali, uma ilustração, e de repente alterar muito essa ilustração. Por quê? Isso você está alterando a obra daquele autor, e realmente afeta o direito moral desse autor. Então, há maneiras de você contratar uma obra e ter mais possibilidades de alterá-la. É quando você contrata uma obra coletiva. Mas aí é uma outra questão um pouco mais profunda em relação aos direitos autorais. Você adquire uma obra, de qualquer maneira, qualquer que seja. Então, por exemplo, você está utilizando um site de música, ou você está utilizando um site de vídeo streaming, sempre vocês vão ver que tem um aviso de que essa utilização é para fins domésticos somente. O que quer dizer com isso? Que você não pode usar isso em público, você não pode encher uma sala de pessoas e colocar esse vídeo lá, nem essa música. Né? Se você fizer isso, você está violando direitos autorais. Então, sempre que se faz um evento e que vai utilizar música, que se vai utilizar filmes, é necessário sim pedir autorização. Note que nem sempre vai se cobrar por essa autorização. Né? Muitas vezes essa autorização vai ser gratuita, principalmente porque é uma escola. Porém, se você não pede, aí você está assim, de propósito ignorando o direito autoral daqueles autores. E quanto às imagens que vêm em aplicativos para computador? Eu posso utilizar essas imagens livremente? Bem, aí que entra aquele contrato que aparece em todos os softwares. Eu não sei se você lê, mas é importante. Ali estão as regras. Normalmente, não. Normalmente, aquelas fontes, por exemplo, que são utilizadas, as imagens que aparecem ali, elas podem ser usadas em algumas situações. Então, é muito importante ler isso no software que você adquire para que você não incorra em problemas no futuro. Fotos a gente usa bastante, mas eu preciso pagar direito autoral a quem aparece em uma foto? Não. Direito autoral, não. Mas existe um direito ainda mais importante, que está previsto pela Constituição, que é o direito de imagem.
Então, se você tirou uma foto e uma pessoa aparece ali, tenha o cuidado de pedir a autorização dessa pessoa para o uso que você pretende fazer daquela foto. Caso contrário, você pode ter problemas. Mas essa questão de autorização de imagem é complicada, porque se eu tiver uma foto de uma multidão, como é possível eu pedir autorização para todas aquelas pessoas que estão ali? Aí você deve se atentar à razão dessa multidão, ao que está acontecendo ali. Porque há exceções nas leis, então fotos emblemáticas, como por exemplo das manifestações que aconteceram alguns anos atrás, que tem centenas, milhares de pessoas, ou então algo que já aconteceu há muito tempo, como por exemplo a queda do Muro de Berlim. São acontecimentos tão importantes que aí não há problema utilizar aquela imagem de pessoas, aquela imagem coletiva. Mas como é uma autorização de uso? Ela é sempre um contrato? Não, não necessariamente. Em alguns casos é importante, por exemplo, se você for pedir uma permissão de utilização de imagem, é importante que isso seja um contrato. É um contrato de uma página, mas é um contrato em que aquela permissão é concedida. Se for uma autorização para uma citação, por exemplo, muitas vezes um e-mail é suficiente. O importante é que isso seja solicitado. Um cuidado extra especial que devemos ter sempre é com fotos de crianças. Muitas vezes acontece, você está fotografando um parquinho, tem uma criança, mesmo que ela esteja de costas, você precisa pedir autorização aos pais. Não é aceitável em nenhuma situação que se use fotos de crianças sem autorização. Em escolas, por exemplo, é comum os pais assinarem termos de permissão para o uso da imagem de seus filhos nas divulgações das escolas. Então, é sempre muito importante de que crianças quando eu falo, é até 18 anos, que realmente exista essa permissão para a utilização da imagem. Caso contrário, pode haver processos pesados em relação a isso. Eu tenho uma dissertação ou uma tese e eu gostaria de transformá-la em um livro para ser publicado por uma editora. É preciso fazer autorizações, há mudanças necessárias? Em geral, sim, porque quando eu desenvolvo uma tese, uma dissertação, eu estou trabalhando num texto acadêmico e as citações são desenvolvidas pensando nessa academia, ou seja, eu desenvolvo o meu pensamento por meio das citações. Quando eu vou desenvolver esse mesmo conteúdo em forma de livro, eu não posso fazer isso. Eu tenho que escrever utilizando as minhas palavras, dizer quais são as minhas ideias, apresentá-las, apresentar os meus argumentos, e aí eu posso até colocar citações em um número muito menor do que numa tese ou numa dissertação. Eu posso usar citações para corroborar aquilo que eu estou dizendo. Então é sempre, quando se pensa em desenvolver um livro a partir de uma tese, tem que se pensar que você vai escrever um livro novamente, é um livro novo, utilizando muito dos mesmos conceitos, as mesmas informações. Se o material está na internet, um vídeo, por exemplo, eu posso utilizar no conteúdo que eu vou desenvolver? Bem, há alguns riscos nisso. Primeiro, você tem que pedir autorização para a utilização desses vídeos. Mas também é uma questão mais delicada até. Às vezes é difícil você saber a procedência desse vídeo na internet. Procure sempre utilizar vídeos ou imagens ou textos de sites de instituições idôneas, você conheça e respeite, de modo que você não tenha problemas no futuro. Mas o que acontece se a pessoa que me deu a autorização não tinha o direito de autorizar? Isso pode acontecer, principalmente na internet. Há muitos autores que não são autores, compilam obras de vários autores e colocam lá como se fossem deles, e até dão autorização sem que eles tenham direito para isso. Por esse motivo, é sempre muito importante verificar quem são as pessoas que estão dando autorização,
Porque, no final das contas, quem vai ser responsabilizado é você que está utilizando o material. Sou um professor. Se eu fizer na minha sala de aula uma dinâmica que eu vi em um livro, eu estou cometendo plágio ou violando direitos autorais por causa disso? Não, de jeito nenhum. Porque lembre-se, o direito autoral ele protege a forma como as ideias são colocadas. Então, se você fizer um livro ou outro material utilizando ipsis literis, o que esse autor original disse em relação a essa atividade, isso sim é plágio. Mas se você simplesmente utilizar o conhecimento na sua sala de aula, você não está fazendo nada de errado, muito pelo contrário, você está fazendo com que aquela teoria que foi desenvolvida naquele livro esteja colocada na prática. E quanto à música? Eu posso utilizar música nas aulas, em eventos? Bem, essa é bastante delicado como se utiliza música, porque música, ela, sempre que ela é divulgada, assim, apresentada, ela gera um direito autoral para seus autores. Então, os autores, então, por exemplo, quando ela toca na rádio, os autores ganham uma pequena parcela em remuneração àquele tempo que a música dele está sendo apresentada. Se você fizer um evento na sua escola e colocar uma música para tocar, de certa maneira você está utilizando aquela música para tornar o seu evento mais interessante. Portanto, você está tendo um benefício e, portanto, precisa remunerar, sim, os autores. Muito interessante pensarmos é sobre o direito de imagem. O direito de imagem não é regido pela LDA, que é a Lei de Direitos Autorais, é regida pela Constituição. Então, quando nós tiramos uma foto de alguém na rua, etc., nós temos que pensar muito bem se há outras pessoas, verificar se há outras pessoas sendo exibidas, porque as pessoas têm o direito à sua imagem. Então, você normalmente tem que pedir autorização a essas pessoas. Há exceções a isso? Há, mas temos que pensar sempre nas autorizações do uso de imagem dessas pessoas. Já que falamos em tradução, acho que é importante lembrar de uma coisa. A tradução é uma obra em si. Então, nós vamos falar um pouco sobre o domínio público. Se uma obra cai em domínio público, não significa que a sua tradução caiu em domínio público. Então, temos hoje, por exemplo, o livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. É um livro que, em si, na sua versão original, em inglês e francês, caiu em domínio público. Porém, as traduções não caíram em domínio público, porque elas foram publicadas depois do original. Então, temos que ter sempre essa atenção nesse quesito. Vamos dizer uma coisa, eu sou um autor. Como eu posso saber se eu estou protegido? Veja, a lei dos direitos autorais, ela protege o autor simplesmente por ele existir, ou seja, simplesmente por ele ter criado uma obra. Mas há uma questão aí, como que o autor prova que aquele conteúdo é seu? Alguém pode querer dizer que aquele conteúdo é dele, e aí como você prova que foi a primeira pessoa a ter desenvolvido aquele conteúdo? Aí há alguns truques, vamos dizer assim, mas o principal é que você registre essa obra, você deixe registrado em num setor público que essa obra é sua. Um caminho interessante é o registro na Biblioteca Nacional, por exemplo, mas isso não é absolutamente necessário. Você pode registrar uma obra em cartório, você pode, por exemplo, mandar um SEDEX para você mesmo e deixar esse SEDEX fechado, porque o correio é um departamento público e ele o carimbo daquele correio, da data, já justifica, já mostra, atesta que aquele material era seu naquela data.
se eu não quiser proteger minha obra? Não, eu quero deixar que a minha obra seja utilizada livremente por professores, por estudantes, por quem quer que seja. Eu posso fazer isso? Bem, como eu disse antes, a lei de direitos autorais lhe protege a obra desde o momento que ela existe. Então, normalmente, para que se altere essa proteção, eu tenho que fazer um contrato. Normalmente eu faço um contrato com uma pessoa, certo? Uma pessoa ou uma editora, né? Uma empresa de outros tipos, na qual eu licencio essa obra. Mas, recentemente, criaram-se outros conceitos em relação aos direitos autorais que me permitem fazer um contrato não com uma pessoa, com uma empresa, mas com a sociedade inteira. Esses são os Creative Commons, chamados Creative Commons, ou que muita gente chama de copyleft. Copyleft é um trocadilho com a palavra copyright em inglês, que é a palavra que tem a ver com direitos autorais em inglês. Então esse copyleft é o conceito de deixar que a cópia seja feita. Né? E como isso acontece? Eu posso ter um contrato desses com a sociedade, um contrato de Creative Commons, em que eu especifique que qualquer pessoa pode utilizar a minha obra. Pode fazer o que quiser. Pode copiar, mudar, colocar no nome dele. Pode, eu posso fazer isso, mas eu tenho que ter isso estabelecido, explicado. Mas eu também posso colocar outras regras. Por exemplo, pode-se fazer o que quiser com essa obra, desde que não seja com uso comercial. Ok, se não for para uso comercial, eu posso usar. Se for para uso comercial, eu tenho que pedir autorização ou vou fazer um licenciamento da obra para uso comercial. O que é importante nessa questão? É que depende do desejo do autor. Se o autor quiser que a obra seja utilizada livremente, ela pode ser utilizada livremente. Agora, se ele não quiser, é o direito dele. Eu tenho o direito, por exemplo, de manter minha obra inédita. Quero que ninguém nunca veja a minha obra. É o meu direito. Né? Então, temos que respeitar o direito de cada autor para que nós sejamos respeitados também quando desenvolvemos as nossas próprias obras. Eu gostaria de agradecer ao CONAD pela oportunidade e agradecer a cada um de vocês pelo interesse. Direito autoral é uma área de estudo muito interessante e que vai muito mais a fundo daquilo que eu pude discutir aqui nesses poucos minutos. Mas é muito importante que vocês tenham essa preocupação e esses conhecimentos em mente. Muito obrigado e até a próxima.